Ô Marco, trazendo aqui um pouco também já da tua visão, né? Quando a gente olha um pouco mais ali para o mercado que tem vivido aí uma semana muito intensa, a gente viu quedas muito expressivas, correções positivas, depois queda novamente, mas de uma forma em geral é até difícil, né, a gente olhar para este movimento diante de tantas alterações e mudanças, mas a gente vê muitos ativos ali de risco, né, tendo altas, o ouro nas suas máximas históricas. Tentando entender um pouco esse movimento, o S&P, por exemplo, o 500, ele caiu muito forte, né, nesses últimos dias. Na sua percepção, essa correção, ela precifica já o pior cenário ou o mercado ele ainda pode estar subestimando os impactos ali das tarifas sobre os lucros das empresas? Bom, o difícil é projetar o que seria o pior cenário, né? Como o Écio estava bem colocando. Mas quando a gente olha para o S&P 500 agora, nesse exato momento, pelo menos essa é a minha análise, também lendo a opinião de outros estrategistas, né, locais, né, americanos, o que talvez o mercado esteja nesse S&P 500 perto dos 5 mil pontos, um pouquinho acima desses 5 mil pontos, né? O que está sendo precificado? A gente tem duas principais grandes variáveis. A gente tem a variável que a gente chama expansão do lucro por ação, né? Então, quanto maior essa expansão, né, maior é o potencial, quanto que vai se expandir. O mercado está precificando hoje um crescimento muito modesto, então não chega a ser uma recessão para as empresas listadas, ou seja, a gente não vai ter um decréscimo na lucratividade, né, nessas projeções que está sendo precificado nesses 5 mil pontos, um pouco acima de 5 mil pontos. E também já uma reprecificação que a gente chama de rating, né, negociando a múltiplos mais próximos aí dos últimos 5 anos. Tá? Então, o S&P 500 era negociado acima de 20 vezes lucro, né, talvez um pouco para cima, e a gente já vê uma reprecificação, né, num patamar mais baixo. Tá? E aí você me pergunta, pô, o que seria o pior? Seria pior que está longe de ser precificado, né, talvez trabalhando com um cenário de uma recessão econômica mais forte dos Estados Unidos, isso traria, consequentemente, uma recessão, uma queda na lucratividade das empresas listadas. Isso não está nos preços, ou seja, cair 5% no lucro, né, que a gente chama no earnings per share, 10% no lucro. E também o múltiplo ser negociado a uma média muito mais próxima dos últimos 10 anos, que a gente chama um deal rate, ou seja, múltiplos muito mais baixos. Tá? Algumas ações, como o próprio Google, já estão sendo negociadas a múltiplos mais baixos, né, dos últimos 5, 10 anos. Tá? Então a gente já teve essa reprecificação. Mas certamente as ações não estão precificando, né, uma recessão muito forte, que é possível, né, é difícil entender a probabilidade, mas é possível acontecer. Então, poderia ter mais downside, poderia ter mais queda? Sim, tá? Caso a gente tenha esses dois fatores sendo precificados, né? Uma recessão muito mais forte, um decréscimo, uma redução do lucro por ação nesse ano, 2025 em relação a 2024, isso não está no preço, e um deal rate, ou seja, voltar a múltiplos, né, lá de trás, uma média mais próxima dos últimos 10 anos, que não tem sido a média dos últimos 3, 4 anos no S&P 500, que é uma média mais puxada por tecnologia, com múltiplos mais altos. Tá? Então essa é a preocupação, e é isso que os economistas, como o Écio, vão conseguir nos ajudar, né, nessa construção. Né? Qual que é o cenário base? Vai ter recessão nos Estados Unidos ou não? E se tiver, qual que vai ser essa intensidade e como é que isso vai impactar, né, as empresas listadas, né? Por exemplo, tem algumas empresas que a gente viu discutir bastante durante essa semana. Uma Apple é diferente do impacto, por exemplo, de um Google, uma Meta, outras empresas de tecnologia, né, Salesforce. Cada empresa vai ser impactada em termos de receita e algumas não só de receita, também de margem, consequentemente de rentabilidade. E a Apple foi uma das empresas que talvez tenha mais perdido valor de mercado, né, com essa preocupação. Então, assim, são receitas menores, né, margens menores, ou seja, aumenta possivelmente o custo e, consequentemente, lucro por ação menor. Então, acho que é essa discussão e essa intensidade ainda que os economistas e nós analistas aqui mais focados em investimentos, a gente não tem ainda a ordem de grandeza. A gente tem cenários, né, tem possibilidades, difícil entender a probabilidade de cada cenário, porque muda a cada 2, 5, 10 minutos, muda num tweet, numa postagem do Trump e de outros presidentes, e tem mudado muito rápido. Tá? Então, essa é a preocupação. Como falando só de investimentos aqui para o Brasil, né, um dos setores que a gente tem preferido são setores que possam ter um conceito em economia que a gente chama, seja menos elástico, né, mais inelástico, menos dependente da economia. Então, por exemplo, celulose aqui no Brasil, teoricamente, vai muito para a China, vai muito para países asiáticos, também para a Europa, mas muito consumo para o que a gente chama de higiene pessoal. Higiene pessoal, teoricamente, é menos sensível às oscilações da economia, né? Assim, você não vai consumir mais ou menos, a economia crescendo mais ou menos. Então, é relativamente mais previsível que talvez sejam setores que sofram menos, tá? Então, é um pouco dessa visão que a gente está
tentando medir nesse momento.